Pô, uma coisa que eu tava pensando, né? Tu falou do cachorro que quando tu dá um bife pra ele, ele vai comer, sei lá, uma ração, ele vai comer tudo possível. Tipo assim, pensando no... que ele não sabe se vai ter amanhã. Seria isso? Tipo assim, ele tem uma tigela de ração. Ele vai comer tudo mesmo satisfazendo a metade. Tipo, ele com a metade tá satisfeito, mas ele não sabe se aquela ração vai estar lá ainda daqui a pouco. Seria mais ou menos isso. Não? Pensa assim, ó. O comportamento de um animal não humano é regido exclusivamente pelo ambiente interno dele. Então, um cachorro, ele vai parar de comer ração no momento que um nível específico de hormônios responsável por saciedade aumentar no cérebro dele. Isso vai enviar um comando para ele parar de comer. Se você der um bife para um cachorro que normalmente não tem acesso a esse tipo de alimento, cara, ele vai comer tudo aquilo. Porque aquilo é reforçador. Aquilo gera reforço no comportamento dele, é gostoso. Nós, humanos, a gente tem esses mesmos sistemas homeostáticos de controle alimentar. Então você tem, por exemplo, um hormônio chamado leptina. A leptina é um hormônio que se acumula, na verdade é sintetizado pelas suas células de gordura. Então pensa comigo, quando você começa a acumular mais gordura, você tem uma tendência maior a secretar leptina. Qual que é a função da leptina? Te dá saciedade. Então o seu próprio corpo tem um mecanismo autorregulatório. Quanto mais gordura você tem, mais sinal de saciedade você vai ter e, portanto, vai comer menos. Qual que é o problema? A gente vive num ambiente hiperpalatável. Sim. É gostoso as coisas. Então o sinal de leptina não é mais suficiente para inibir o nosso comportamento. Saquei. É diferente de você estivesse comendo uma comida que não é hiperpalatável. Porque quando você bota uma comida hiperpalatável na jogada, você não está mais falando só da sinalização de leptina e de insulina, que também te dá saciedade. Você está falando de uma sinalização agora de dopamina. Então, Tá gerando um prazer. Cara, Entendi. a leptina tá ali, pelo amor de Deus, velho, não come. E é verdade, velho. Percebam as vezes que vocês comem. A maioria Muitas das vezes tu não fica é por saciado. fome. Tu fica Não é saciado até a metade da refeição. E cara, e daí você vai comer outra coisa, você não tá com fome. Você vai comer aquele docinho e depois você não tá com fome. Fome. Tem pessoas, velho, esse dia eu perguntei no meu Instagram, as pessoas perderam a capacidade de sentir fome. Não é a capacidade de sentir fome, de perceber a fome. Pensem aí com vocês. Qual foi a última vez que vocês ficaram com fome? Fome mesmo? Fome fisiológica? Muitas vezes que você comeu na sua vida... Porque chegou a hora de comer, sei lá. Hora de comer, ou porque, cara, tem que comer, sabe? Ah, tem um bolo ali, eu tenho que comer o bolo, tá ali. Ou pedir a pizza, sobrou no outro dia, eu tenho que comer. Pedir a pizza, eu vou botar fora 3 pedaços de pizza, aí você come. Tudo bem, não tem nada de errado nisso, mas a questão é... Você tem mecanismos hormonais que regulam a sua fome, e eles foram feitos, cara, pra funcionar. Tanto é que você pega um camundongo, por exemplo, ele funciona certinho. O camundongo ele come, a leptina sinalizou, ele inibe o comportamento alimentar e ele para de comer. Quando você bota sushi, hambúrguer, Coca-Cola, alimentos hiperpalatáveis na jogada, E tá botando a dopamina você no está meio botando do... dopamina, cara. E o sistema dopaminérgico, isso é uma coisa que as pessoas não entendem. O sistema dopaminérgico é plástico. O sistema dopaminérgico ele é adaptável. Então, quanto mais você se submete a estímulos dopaminérgicos, mais o seu cérebro precisa daqueles estímulos de acordo com aquela gangorra que a gente conversou anteriormente. Tem uma pesquisadora chamada Nora Volkow. Repete esse nome aí comigo. Nora Volkow. Nora Volkow. Ela é pica? Ela é pica. Ela tem um estudo publicado na PNAS mostrando que se você pega um sistema de recompensa de um usuário de cocaína, eu não sei se pode falar e o YouTube tranca. Tu já não sei. falou? É, agora. É verdade. Só se tu tem Não uma máquina pode. do tempo pra Tem evitar. razão. Um usuário disso, então vou voltar para depois... Pro corte começar pro aqui, corte, velho. começa daqui. Pessoal do corte, começa daqui, ó. 3, 2, 1. Foi. Tem uma pesquisadora chamada Nora Volkow que ela mediu o sistema de recompensa de usuários de droga e ela foi olhar o núcleo accumbente que envolve a dopamina despejada ali gerando motivação para buscar recompensa, por exemplo.
E o que ela percebeu, cara? Ela mostra em humanos isso, tá? Humanos vivos. É um estudo muito bem feito com pessoas. Ela mostrou que humanos que usam drogas que aumentam a dopamina, o cérebro deles tem menos receptor de dopamina. Isso significa que, embora o cérebro deles tenha mais dopamina pelo efeito da droga, a dopamina está sinalizando pouco. E não interessa quanto você tem de neurotransmissor, interessa quanto você está sinalizando. Então, a pessoa que usa drogas hiperdopaminérgicas, o cérebro dela é lotado de dopamina. O problema é que, por mecanismos autorregulatórios, o neurônio diminuiu, a célula do cérebro diminuiu a quantidade de receptor na membrana. E não importa se você joga um balde de dopamina ali, a célula não é sensível, cara. A célula não é sensível. E esse é o processo de tolerância a um evento dopaminérgico. O que o cara precisa começar a fazer? Cada vez mais, para tentar alcançar aquele mesmo resultado. E vai cada vez diminuindo o número de neuroreceptores. Cada vez diminuindo mais. Então, o que significa isso? A pessoa que usa uma droga assim, hiperdopaminérgica, ela começa a só sentir euforia com a droga. Porque na ausência da droga, tem tão pouquinho receptor que um jantar em família não tem mais graça. Mas isso tudo é recuperável. Que um exercício físico não tem mais graça. Cara, é recuperável, tá? Você consegue voltar a sensibilizar. E aí, vamos botar na thumb do corte o que eu sei. Você tem que fazer o quê? Um jejum de dopamina. Teve o famoso, o Felipe Souza, ele criticou esse Não, jejum. mas é que ele tá falando de um jejum de dopamina que fazem lá no Vale do Silício. Não é o que vocês os caras falam. falam merda pra caralho. Pensa o que é um jejum de dopamina, cara. Jejum de dopamina é você pegar um usuário de droga e tirar a droga dele. Isso é um jejum de dopamina, é uma internação, é levar um cara pra uma ser comunidade. tão extremo, tipo, impedir que converse com outras pessoas. Não, isso daí é bobagem pra caralho. Quem fala isso tá falando merda. Jejum de dopamina seria você retirar a droga do sujeito de forma a dar tempo para aqueles neurotransmissores, porque é o que eu te falei lá atrás no começo do podcast. Os genes estão sempre ali, trabalhando. Então, se você tira aquela sinalização lá de fora, os genes vão identificar, os fatores de transcrição vão identificar, porque isso é importante também. O ambiente que determina a transcrição gênica são 3 ambientes. É o ambiente intracelular. Olha que legal, você não tinha pensado nisso, né? Não. O ambiente intracelular. Então, se a sua célula, por exemplo... Eu fico louco quando eu falo essas coisas porque é muito foda. Se a sua célula, por exemplo, detecta que tem pouca glicose dentro dela, os seus fatores de transcrição... Então, ambiente intracelular, imagina que isso aqui é uma célula. A gente vê que tem pouco... Eu sou um fator de transcrição e você é o gene. Tá pensando? Tá pensando isso? Então, beleza. A porta é uma entrada de glicose. Eu tô vendo que tem pouca glicose aqui. Eu pego e aviso você. Aviso o gene. Cara, tem pouca glicose aqui dentro. Resolver. Você vai botar mais uma porta. Então você vai sintetizar um transportador de glicose e a gente vai abrir outra porta aqui para entrar mais glicose. Então o ambiente intracelular também influencia a produção, a manifestação genética. O ambiente extracelular, se a gente vê, a gente tem um fator de transcrição aqui espiando para nós. Além de mim, eu tenho um amigo aqui. O Knob está aqui olhando ali fora. Aí o Knob fala, cara, tem glicose pra caramba aqui. Vamos fechar a porta. Aí a gente tira aquele receptor da membrana porque tem muita glicose lá fora. A gente não quer mais glicose aqui dentro. Então o ambiente extracelular também influencia a manifestação genética, a transcrição genética. E o ambiente fora da pele. Então o cara come muita glicose. Olha que louco. A dopamina é a mesma coisa. Cara, isso daqui foi muito bom. Isso daí vai dar bem interessante. Acho que as pessoas não têm noção desse raciocínio. Acho que vai ser bem bacana pra galera entender. O ambiente dopaminérgico segue o mesmo sentido. Então pensa assim, se o seu dentro da célula identifica que tem muita dopamina ligando ali, cara, e o Knob avisa, tem muita dopamina aqui fora, cara. Num contexto de usar droga, por exemplo, ou de comportamentos hiperdopaminérgicos, pornografia, jogos, etc. Às vezes até festa, álcool. Álcool aumenta a dopamina, não sei se as pessoas lembram. Cigarro aumenta a dopamina. Gostosinho. Aí o fator de transcrição observa aquilo ali fora e fala assim, cara, tem muita dopamina aqui. Então o que a célula começa a fazer? Reduz a produção de transportadores, de receptores de dopamina. Por quê? Porque não precisa de mais receptor. Se tem muita dopamina lá fora, calma, vamos segurar. Vamos tirar uma porta e vamos deixar 2. Mas isso é muito, não vou dizer ambíguo, mas é muito pessoal, assim, né? Qualquer coisa pode te dar esse estímulo de dopamina. Tipo, uma pessoa pode estar assistindo podcast e Mas é que aí é um sinal muito fraco, cara.
Isso Depende não tem... pra quem tá assistindo. Não, sim, mas nada é comparado a uma droga. Nada é comparado a uma a droga. droga é artificial, né, cara? É um negócio que é bizarro, aumenta 1000% a dopamina no seu cérebro, não é? Aí... Tem a ver com esforço também, porque é muito fácil usar droga. Cara, porque é fácil você alcançar um nível de dopamina altíssimo, né, cara? O problema é que você começa a reduzir esses receptores, e aí? Como é que você vai ter motivação pra dar uma caminhada? Porque, cara, você não tem receptor Você de tá dopamina. mimado dopaminérgico. Esse termo é bom. O que Daqui a tu- pouco não tá usando, hein? Tem que patentear. Esse aí com certeza, pô. Já devem estar usando, eu diria, pô.